Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. Hoje é sábado e vim aqui dar uma voltinha aqui pelo norte do Luxemburgo. Olhem para isto, deve ser a época das colheitas. As paisagens ficam aqui espetaculares. Anda aqui é um helicóptero, anda lá em cima um helicóptero que pá, vim aqui, nem pus o GPS nem nada, aqui dar uma voltinha, hei de encontrar aí alguma coisa interessante para vos mostrar. Tenho passado aqui muitas motas. Muita malta, estão 32 graus, está uma tosta do caraças. Isto aqui, como não tem mar, acaba por ser um calor mais seco, sabem? Ó pessoal, eu hoje de manhã peguei nas minhas camisas e fui levá-las à lavandaria para passar a ferro só. Portanto, a roupa foi lavada em casa e levei as camisas só para serem passadas a ferro. Opa, fui a 3 sítios para passar a ferro as camisas, a 3 lavandarias. Pá, tenho uma espera de 10 dias. Vocês acreditam nisto? Só para passar camisas a ferro. Eu nem perguntei se fosse para lavar a roupa também. Pô, isso é impressionante. Quem quiser uma ideia de negócio, que venha para aqui, para o Luxemburgo, abrir uma lavandaria, que isto parece que não tem em mãos a medir. E fui a vários sítios. Pá, mas isto, ó, isto aqui do lado esquerdo, estão a ver aqui amarelado, isto é, eles devem estar aqui a fazer com os tratores, a apanhar aqui, eu nem sei bem o que é isto, mas olhem ali os tratores ali a andarem, olha, estão a ver, eles andam aí a trabalhar, forte e feio. Bem na estrada, ó, deve vir carregado aí com estas coisas, que eu nem sei o que isto é. Ora bem, eu estou em direção a Burscheid, por aqui, penso eu. Esta é a estrada que vai dar a Burscheid. Por acaso é um sítio espetacular, é assim uma zona mais alta, sabem, do Luxemburgo. E então eu fui levar as camisas para lavar, porque eu comecei esta semana num emprego novo e tenho um dress code assim mais formal um bocado, percebem? E eu, como não tenho muito jeito para passar roupa, se calhar vou ter que começar a aprender a passar a roupa a ferro, porque não consigo esperar 10 dias para ter a roupa passada a ferro. Vou ver como é que vou fazer. Mas anda aí muita malta de moto. Em grupo, já passaram N deles. Por mim, que eu tenho andado aqui nas calmas, mais em ritmo de passeio. Pá, mas eu adoro vir assim por estas estradinhas mais interiores, aqui no Luxemburgo, aqui nesta zona mais a norte. O Luxemburgo é engraçado, tem o centro do Luxemburgo, onde fiz aquele vídeo sobre os custos das revisões da moto, que é ali portanto, aquela avenida principal, que eu trabalho aí, nessa avenida principal, em Kirchberg. E depois, se uma pessoa for andar para norte um bocado, não é preciso muito, basta aí uns 10 ou 15 km, o cenário mal muda logo completamente. Portanto, começamos logo a apanhar assim zonas mais rurais. Opa, é isso que eu gosto aqui no Luxemburgo, que é uma pessoa para ir, entre aspas, ao psicólogo ao fim de semana, que é aqui dar a nossa voltinha. Basta andar
10 ou 15 minutos, afastar-se 10 ou 15 minutos do centro, que apanha logo aqui estas estradinhas porreiras. E dá para fazer aqui umas curvas por causa dos pneus, para não ficarem quadrados. Como eu faço aquelas viagens mais longas, acaba por ajudar também a pôr aqui os pneus mais alinhados. Temos é que ter cuidado com os autocarros, que eles andam por aqui, por estas zonas também remotas, a levar pessoas destas cidades mais interiores, e eles nestas curvas cortam um bocado, passam um bocado aqui da linha do meio para cá. Tem que ter um bocado de cuidado nas curvas mais fechadas, se não vem um autocarro de frente. Mais outro colega de moto. Agora vamos entrar aqui numa vilazinha. Eles costumam ter aqui radares, ó, estão a ver, 50, ó, entramos agora em Borcheide. Eu recebi uma multa em casa daqui, da moto, o limite era 50 e eu fui apanhado a 53. E a multa chegou a casa. Eles aqui não têm margem nenhuma. Não dão margem nenhuma aqui. Aqui as pessoas gostam de pôr gostam de decorar com flores as casas, vê-se, mas é geral aqui, quando se entra assim numa vilazinha, por norma as pessoas gostam de ter assim umas florzinhas bonitas a enfeitar, que até acaba por ajudar a pôr aqui olhem esta casa aqui, estão a ver ali aqueles vasinhos com aquelas flores, acaba por ser engraçado, tornar as vilazinhas mais engraçadas um bocado. Ora bem, nós podemos ir aqui. Tem aqui a árvore de Napoleão. É aqui, eu já cá vinha, ainda não tinha o canal na altura, mas tem aqui a árvore de Napoleão, que é uma árvore extremamente rara. Onde é que é? Ah, é aqui, ó. Então olhem, vou-vos mostrar aqui a árvore de Napoleão, que é uma árvore que não é muito fácil de se encontrar no mundo, não há muitas. E o que é aqui a árvore de Napoleão? Na altura, o Napoleão viveu entre o século XVIII e XIX, não é? Penso que ele morreu ali na metade do século XIX, em 1850, por aí. E ele teve um filho, o Napoleão II, que nasceu em 1811, 1810, 1811, 1800 e por aí, 1800 e qualquer coisa, e foi plantada aqui uma árvore, aqui onde está esta, neste momento, em memória do filho dele. Só que entretanto os nazis, quando invadiram aqui o Luxemburgo, ali por volta de 1940, eles cortaram esta árvore, cortaram a árvore de Napoleão que tinha, cortaram isto fora, e depois no ano seguinte, penso que foi em 41, aqui a comunidade luxemburguesa, à socapa, portanto de forma clandestina, voltou a plantar outra árvore de Napoleão, que é esta árvore que vocês veem aqui à vossa frente, que ainda está aqui, plantada em 1900 e espero que não esteja aqui ninguém. Ok, não está aqui ninguém, porreiro. Eu vou parar aqui a moto. Até tem aqui uma placa a falar sobre isto. Deixem parar aqui à sombra. Estão a ver aqui a árvore de Napoleão, plantada em honra do Imperador Napoleão II,
após o nascimento, não, do Imperador Napoleão I, que é o Napoleão, pelo nascimento do seu filho Napoleão II, lá está, 1811, bem me parecia. Abatida pela ocupação nazi em 11 de maio de 1940, entre aspas, por razões estratégicas, não é? E replantada clandestinamente pela população local em 22 de novembro de 1941. Portanto, eu nem sei que frutos são estes aqui. É uma questão de depois ir procurar no Google. Deixem-me só mostrar-vos daqui a árvore. Estou aqui numa zona um bocadinho remota. Também é normal. Estão a ver aqui a árvore? Aparentemente é uma árvore igual às outras, entre aspas, mas é chamada Árvore de Napoleão. E a ideia que eu tenho é que é uma árvore que não há muitas, mas que mesmo a nível mundial não há assim muitas. É uma árvore relativamente rara. E aqui em cima, não sei se isto ainda funciona, tem aqui uma espécie de uns binóculos, porque isto aqui fica numa zona alta e consegue-se ver, ó, tem aqui as direções todas, ó. Aqui é para Vianden, se apontarmos para aqui para Vianden, Echternach, Grevenmacher, Remis, Dudelange, Arlon, Martelange e Bastogne. Portanto, Arlon é Bélgica, portanto a Bélgica fica para ali naquela direção, e tem aqui estes binóculos para se espreitar. De onde é que se espreita? Não, é daqui que se espreita, não é? Espreita-se daqui, não é? E consegue-se ver ao fundo. Isto tem um alcance bastante grande e consegue-se ver. Mas está fixe, aqui é uma zona muito sossegada e eu por acaso gosto de vir aqui não especificamente, aqui à zona norte do Luxemburgo, tem estas estradinhas de floresta, de curva contra curva. Pá, e são sítios onde se apanha sempre, olha, Prüm, Alemanha, portanto a Alemanha fica para ali, Clairvaux e Wiltz. São estradas que eu faço muitas vezes ao fim de semana. É uma zona que eu gosto de vir aqui. E pronto, pessoal, olhem, fica aqui mostrar-vos aqui mais uma coisa. Não sei se conheciam a árvore de Napoleão e a história, neste caso aqui esta em específico, no Luxemburgo, a história que tem. Espero que tenham gostado. Comentem aí alguma coisa se acharem pertinente em relação à árvore ou em relação a este trajeto que eu fiz. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.